patrimônio guardado no bairro de Casa Forte, na zona norte do Recife. Este é o Museu do Homem do Nordeste. Parte do acervo foi selecionada para a exposição O Açúcar e o Homem, museografia revisitada de Aloysio Magalhães. A exposição O Açúcar e o Homem faz uma verdadeira viagem no tempo, exatamente para o ano de 1963, quando o designer Aloysio Magalhães foi convidado para organizar esta exposição pela primeira vez, com peças que retratam a história do açúcar no Nordeste. O Aloysio Magalhães foi um artista, designer, nascido em Pernambuco, mas fez a sua carreira, início da carreira aqui no Recife, e depois foi para o Rio de Janeiro e ficou famoso, principalmente como design de algumas moedas brasileiras, notas feitas pelo Banco Central, como também grandes marcas como Petrobras, entre outras empresas que ele fez o design, o escritório dele. Ele também foi muito importante na área da política cultural. Ele foi quase um dos criadores do Ministério da Cultura, no âmbito federal, defensor da preservação do patrimônio brasileiro, enfim. E o que a gente está tratando nessa exposição, que é o Açúcar e o Homem, museografia revisitada de Aloysio Magalhães, é um trabalho que ele fez nos anos 60, em 1963, para o Museu do Açúcar, junto com o arquiteto Armando de Holanda Cavalcante. Foi uma exposição chamada O Açúcar e o Homem, que foi a exposição que inaugurou o Museu do Açúcar, nesse edifício que a gente está, que hoje em dia pertence ao Museu do Nordeste. A história rural do Nordeste é contada pela exposição por meio de peças cuidadosamente selecionadas. Moedas que ajudavam a extrair o caldo da cana-de-açúcar e utensílios usados para preparar doces tradicionais de Pernambuco são alguns dos objetos responsáveis por eternizar a memória do estado. A gente trouxe esse material a partir de fotografias, o projeto de autoria dele da exposição, peças que estiveram em exposições, a gente recriou alguns módulos da exposição, e essa exposição tratava da cultura do açúcar desde a sua produção, da plantio da cana, da colheita, da produção do açúcar, como também das principais fases na história do açúcar, desde a parte triste, mas da escravidão, dos senhores de engenho, e por último tratava dos usos do açúcar nos dias na contemporaneidade dele, nos anos 60, através de doces, enfim, de grandes empresas de açúcar na época. Então foi uma exposição que tinha um cunho antropológico e diferente do que outros museus abordavam essa temática. Pratarias e um açucareiro de ouro recordam a época em que os senhores de engenho dominavam a economia nordestina. Uma exposição feita justamente para registrar uma parte da história que perdeu força com o passar do tempo, devido à mudança do modelo econômico da região. E já faz parte de uma fase em que a monocultura do açúcar no Nordeste já está em declínio, e é uma forma de trazer essa memória dos grandes senhores de engenho, dessa produção, dessa marca que ficou o Nordeste ligado durante séculos à produção do açúcar. Então esse museu é criado nesse momento em que está tendo esse declínio desse poderio do açúcar como principal produto no Nordeste, e cria um Museu do Açúcar para valorizar essa memória, essa história. Observar cada peça da exposição é uma verdadeira aula de história. Quem visita o museu fica encantado com tanta cultura retratada pelo espaço. Pedro conta que esta foi uma oportunidade de aprender sobre a trajetória da economia do Nordeste. É uma exposição que abrange grandes peças de muitos lugares e engenhos daqui de Pernambuco. É muito rica e conta também a parte da cana, da primeira exposição que teve aqui, que Aloysio Magalhães se empenhou. Tem um grande historiador, museólogo. É muito interessante a história dele também, conta um pouco parte política, que ele se envolveu, política cultural, envolvendo a sociedade, fazendo todo esse acervo, né? Essa primeira grande obra que ele reuniu aqui no Museu do Homem do Nordeste.